Olá! Estamos começando mais uma edição do Vidrocast, o podcast da Abra Vidro. Eu sou Yara Bentes, superintendente da Abra Vidro e editora da revista Vidro Plano. E hoje nós vamos falar sobre conformidade técnica e responsabilidade jurídica na hora de se especificar e instalar vidros. Você está atento a esse tema? Uma tragédia envolvendo vidros mal especificados, ocorrida em março desse ano na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, serviu como alerta a todo o setor vidreiro nacional. Nós também somos responsáveis pelo bem-estar dos usuários finais. Quem está aqui para conversar comigo sobre esse tema é o advogado especializado em direito do consumidor, Tiago Adorno Albidiante, que atua no escritório Fialdini Einsfeld Advogados. Tiago, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio do Vidrocast. Que agradeço o convite, muito obrigado. Tiago, antes da gente se aprofundar aqui nessa conversa mais técnica, conta pra gente, o que levou você a trabalhar com direito do consumidor? Essa sempre foi a sua vontade? Então, na verdade eu vim parar no direito do consumidor muito pela atuação do escritório em que eu estou desde que eu me formei na faculdade, né? E lá se vão 11 anos, um pouquinho mais até. Que é um escritório que atende muito indústria, né? E que tem essa interação também com consumidores. Então, é uma demanda recorrente, como ele é um escritório que atua muito com contencioso, que é a parte que a gente fala que é quando você tem um litígio, algum processo cível, né, entre empresas, etc. Ele também faz a parte de litígios com consumidores desses clientes do escritório. Então, desde que eu, enfim, entendo por advogado e estou nesse escritório, eu trabalho com ações que envolvem também essa relação entre indústria e consumidor, e os litígios que às vezes aparecem, que são decorrentes dessa relação. E qual que é a importância de existir uma área do direito focada especificamente nesse tema do direito do consumidor? Porque aqui no Brasil isso é uma pauta bastante sensível, né? A questão é que assim, o direito do consumidor ele tem um microsistema, né, que é mais protetivo para o consumidor em uma série de aspectos. Então, quando você é consumidor, às vezes você não consegue provar muito bem que aquele produto era defeituoso ou que havia um problema na prestação de serviço de um determinado profissional, porque é um assunto muito técnico que às vezes foge da compreensão do consumidor. Então, existe no Brasil já há muitos anos o Código de Defesa do Consumidor, que ele justamente estabelece uma série de prerrogativas para o consumidor poder fazer uma reclamação, né, e dizer que aquele produto ou aquele serviço é defeituoso. Existe um termo que é bastante técnico, mas que a gente chama de inversão do ônus da prova, né, que acontece muito nas ações de consumo, que assim, o dever de provar que um determinado serviço não era defeituoso ou que um determinado produto não era defeituoso, muitas vezes o juiz fala, bom, o consumidor não consegue provar isso, então esse dever ele deixa de ser do consumidor, que via de regra é de quem está reclamando, né, de quem vai a juízo e ajuiza uma ação contra terceiros, geralmente essa pessoa que tem que provar. No caso do consumidor, não necessariamente. Se ele comprovar que ele é hipossuficiente, ou seja, que ele não consegue fazer frente a essa especificidade técnica de um produto ou de um serviço, o dever de provar ele é repassado para a indústria, né, ou para o produtor ou para o prestador de serviço, né, e é importante porque, de fato, coloca um pouco mais equilibra um pouco mais, equilibra, né, essa balança para o consumidor poder também ser protegido nos seus direitos no final do dia. Interessante. Em diversas pesquisas que a gente faz a respeito do assunto, os setores que lideram entre aqueles que geram mais reclamação por parte dos consumidores são o segmento bancário e empresas que prestam serviços de energia, água, esgoto e telefonia. Por que você acha que isso ocorre? Primeiro porque são serviços de massa, né? Então, bancário todo mundo precisa de um sistema bancário. Sim. Todo mundo tem um volume de consumidores muito maior, gigantesco, né? De consumidores, né? Em primeiro lugar, acho que essa é uma questão. Em segundo lugar, é que, infelizmente, no Brasil, a prestação de serviços nessas áreas, ela costuma ser muito deficitária ou ter muito problema, que, enfim, acaba afetando esses consumidores nessas áreas especificamente, né? Acho que a gente tem um exemplo aqui de energia elétrica que
várias vezes as pessoas acabam perdendo, não conseguem. Se você tem uma variação de energia elétrica, você danifica um equipamento, aí a pessoa vai reclamar com relação a isso. Se tiver uma queda de árvore, vai ficar sem energia, e aí a pessoa vai procurar ou contra a concessionária ou contra a prefeitura quem foi responsável por isso. Então, acho que são setores que são mais sensíveis. Estão mais expostos, né? Também. Tiago, pelo que você já viu na sua carreira, quais são os principais motivos para reclamação em relação a um produto ou um serviço? Na minha atuação, a principal alegação é de que aquele produto era defeituoso ou ele não atendeu aquilo que o consumidor desejava que atendesse. Né? Então, o consumidor ele compra um determinado produto, ele espera que aquele produto vai funcionar de uma determinada maneira, né? E ele não funciona, e aí ele vai e alega que esse produto é defeituoso. Né? E o que significa ser defeituoso? Porque assim, defeito, o que é defeito? Né? E o Código de Defesa do Consumidor ele é bem claro com relação ao defeito, é quando o produto ele não tem a segurança que razoavelmente é esperada daquele produto. Então, se ele acaba trazendo mais riscos do que ele deveria trazer, ele tem um defeito. Né? Então, um produto que não está em conformidade técnica é um produto defeituoso. Exatamente. Muito bem. Então, Tiago, falando aqui especificamente do setor vidreiro, do ponto de vista jurídico, qual que é a responsabilidade de um profissional que especifica ou instala vidros? Com o que esse profissional deve se preocupar para não ter problemas futuros com a justiça por conta daquele trabalho específico? Acho que assim, em primeiro lugar, ele tem que fazer um serviço bem feito, né? E assegurar que aquele serviço, enfim, a instalação de um vidro, ele está sendo feito de uma maneira correta. E aí, o que é correto? Né? De novo, a gente entra naquele o que é defeito, o que é correto. E para você dizer se é correto ou não, você precisa ter um parâmetro. Né? E onde está esse parâmetro? Está nas normas técnicas que, enfim, o próprio setor... Que regulamentam as atividades e dão ali as direções. Exato, do que deve. Né? E aí são essas normas técnicas que são usadas, enfim, para você saber se aquele produto está dentro da conformidade que é esperada daquele produto, né? Ou não. Então, é muito, muito importante que sejam observadas essas normas técnicas, assim, como princípio para você dizer se aquela prestação de serviço foi ou não defeituosa. Né? Inclusive para você, enquanto prestador de serviço, também poder dizer, não, eu fiz de acordo com a norma técnica, está aqui, né? Não teve nenhum defeito. Ele tinha o risco razoavelmente esperado para aquele produto. E se teve algum acidente, alguma coisa, não foi porque ele foi defeituoso, foi por outros motivos pelos quais eu não sou responsável. Que é a maneira do fornecedor de um produto ou de um prestador de um serviço poder se defender em juízo para dizer que, olha, eu não tenho responsabilidade por esse evento danoso que aconteceu para um determinado consumidor. É você provar que o produto não era defeituoso. E como que você prova que ele não é defeituoso? Né? Deixando claro que você seguiu as especificações que você tinha que seguir, né, que estão bem estabelecidas em determinadas normas técnicas para aquele setor. Tiago, do ponto de vista da empresa ou de um profissional autônomo como um vidraceiro, um arquiteto ou um engenheiro, quais que são as implicações jurídicas que podem ocorrer caso haja um acidente relacionado a uma aplicação de vidro fora de norma, né? Uma não conformidade técnica? Tá. Acho que assim, a gente tem que dividir em duas áreas diferentes do direito as implicações. Né? Você tem a área penal, né? E você tem a área civil. Depende da gravidade desse acidente, se desse acidente resultam danos, né? Lesão corporal, às vezes morte, dependendo do caso. Então, para cada tipo de acidente, você vai ter implicações diferentes. Na seu ponto de vista penal, você corre um risco, né? Enquanto aplicador, né? Enfim, ou pessoa que foi responsável pela instalação desse vidro especificamente, se acontece um acidente, se esse acidente ele comprovadamente está relacionado ao não atendimento de normas técnicas ou a um defeito na prestação desse serviço ou na fabricação desse produto, né, existe sim um risco desse profissional responder, inclusive criminalmente, pelo determinado fato que acontece com relação a esse acidente, a esse produto. E, sob o ponto de vista civil,
ele pode ter que responder, né, por todos os danos que forem oriundos desse determinado evento danoso, né? Ou seja, teve um acidente, uma criança esbarrou num vidro que não seguia uma norma técnica. É super comum criança esbarrar em vidro, assim, acho que todo mundo aqui já viu uma criança esbarrando num vidro, às vezes no aniversário ou numa festinha e tal. Mas se acontece um acidente com esse vidro, com essa criança, vamos supor que ela precisa de uma internação, vamos supor que ela perde capacidade laborativa, você tem que pagar uma pensão até o final da vida dessa criança, porque, enfim, porque ela perdeu capacidade de trabalhar e de produzir com as faculdades, né, que ela teria, físicas, inclusive. Então, você corre um risco gigantesco de ter que responder criminalmente, por um lado, e também em termos financeiros, por todos os prejuízos que forem causados para a pessoa, ou para a empresa, ou para o edifício, né, que tiveram prejuízos com um determinado acidente por conta de uma instalação, né, de um vidro que não atendia às normas técnicas. É um risco bastante considerável. Não dá para não pensar nisso, né? Não. Explica pra gente o que é o conceito de responsabilidade solidária e como que ele pode ser aplicado nesse contexto, né? Visto que na cadeia vidreira a gente tem aí os diferentes elos envolvidos numa instalação de vidro. Tá. Responsabilidade solidária, para quem não é do direito, às vezes é um termo que, assim, solidário. A gente pensa em solidário, pensa em benemerência, outros temas, né? Mas a responsabilidade solidária significa que todo mundo responde junto por uma determinada obrigação. E para ficar um pouco mais fácil para entender esse conceito, vamos pensar no caso de uma locação de imóvel, né? Quando você vai lá e aluga um imóvel, hoje em dia um pouco menos, mas sempre foi muito comum você ter um fiador. Sim. Né? E às vezes nesse contrato, né, não só estabelece que vai ter um fiador, mas que esse fiador responde solidariamente pelas dívidas que o locatário tiver. Né? Então, o que significa isso? O locador pode ir atrás do locatário, da pessoa que está alugando, e pode ir atrás do fiador ao mesmo tempo, e aí depois você, fiador, enfim, pessoa que alugou o imóvel, vocês que se entendam aí, mas eu vou cobrar de quem eu quiser. A mesma coisa vale para a cadeia de consumo. Você tem a responsabilidade solidária de toda a cadeia do consumo. Então, quando você compra um produto numa loja online, né, e esse produto vem com defeito, você só pode reclamar do fabricante, ou você pode reclamar da loja. Assim, não interessa. Para o Código de Defesa do Consumidor, não interessa quem é que foi responsável final por aquele problema. Né? Todo mundo que está nessa cadeia de consumo responde solidariamente para quê? Para assegurar que o consumidor seja atendido nessa necessidade dele. Então, no caso do produto defeituoso, ele comprou um produto com defeito, ele pode reclamar da loja online, ele pode reclamar do comerciante que estava usando aquele marketplace, ele pode reclamar do fabricante, do importador, enfim, dependendo do produto, de quem ele quiser. Né? E o mesmo vale, sim, se a gente está falando aqui em termos de indústria do vidro, né? Ele pode reclamar de quem ele quiser dentro dessa cadeia de consumo, né? Todo mundo é solidariamente responsável, ou seja, todo mundo responde junto por algum problema que exista num determinado produto de vidro. Né? Então é mais ou menos isso. É importante a gente ter ciência. E a maneira de você não responder é você provar que você não colocou aquele produto no mercado. Né? Não, aquele produto não é meu, não fui eu que pus. Né? Ou que não tem defeito. Né? Eu pus no mercado, mas ele não é defeituoso. Do contrário. Lembrando que aquilo que é fora de norma é defeituoso. Né? Exatamente. Tá certo. Os consumidores brasileiros contam com uma ferramenta muito importante na busca pelos seus direitos, que você já falou aqui mais cedo, que é o Código de Defesa do Consumidor. Esse documento diz lá no artigo 39, inciso 8, que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização, Qualidade Industrial, o CONMETRO.
A justiça costuma levar isso em conta nas suas decisões? Costuma sim. Existem várias decisões em que isso é levado em consideração, né? E não haveria de ser diferente, porque vamos tentar... Se a gente tenta se colocar no lugar do juiz, se você é uma juíza que tem que decidir um processo em que houve um acidente com vidro e você precisa saber se aquele vidro era ou não defeituoso, se ele tinha ou não problemas. Tanto por conta dessa lei, né, que é o Código de Defesa do Consumidor, que fala que é importante seguir, e aí você tem toda uma discussão se é ou não obrigatório, até que ponto é seguir as normas ou não. Se você é um juiz e você vai ter que analisar um acidente com vidro, você vai nomear um perito, esse perito vai olhar aquele acidente e ele vai dizer, olha, esse vidro não atendia a determinada norma técnica. E aí, para o juiz, ele fica muito mais confortável de decidir aquele processo de acordo com esse atendimento ou não das normas técnicas. Se ele olha e fala, bom, o vidro atendia as normas técnicas e mesmo assim o acidente aconteceu, então eu não vou responsabilizar esse vidraceiro, esse arquiteto, quem quer que seja, esse processador do vidro, etc., porque ele fabricou, ele fez tudo direitinho e estava tudo certo, o acidente aconteceu a despeito de estar tudo certo. Agora, se ele estava fora das normas técnicas e você é um juiz, você vai dizer, bom, o acidente aconteceu porque ele estava fora das normas técnicas, e aí fica muito mais fácil para você julgar um determinado processo, dizendo, ó, isso aqui pode ter sido uma das causas para o acidente. A criança é pequena, a criança esbarrou no vidro, mas não foi só isso que causou o acidente. Se o vidro fosse o vidro adequado para essa aplicação, não teria acontecido, né? E aí é uma condição sem a qual isso não teria acontecido. E aí você vira responsável por conta dessa imprudência, ou sua negligência, ou imperícia na hora de instalar um determinado vidro. Ou seja, o Código de Defesa do Consumidor dá um respaldo para o que está previsto na norma técnica, amparando a decisão do judiciário sobre um eventual acidente. Né? Exato. Pensando agora no consumidor. Ao contrário de outros tipos de produtos ou serviços, parece complicado, né, para o consumidor comum saber se uma construtora ou um arquiteto seguiu as normas técnicas numa edificação. Tem alguma coisa que o consumidor possa fazer para se certificar disso? Porque é difícil, né, a gente saber tudo de tudo que a gente compra, pensar isso aqui está de acordo com a norma, não está? Como que o consumidor pode ter um olhar mais atento a isso quando contrata serviços, produtos e, no nosso caso especificamente aqui, produtos e serviços de vidro? Eu acho que assim, o consumidor, em primeiro lugar, ele tem que contratar profissionais de confiança, né? Porque quando se trata de questões muito técnicas, é óbvio que ele não vai saber navegar nesse universo, né? E ele vai precisar depender de um profissional que ele contratou para dizer para ele, olha, tem que estar dentro dessa especificação. Então é uma responsabilidade do consumidor na hora de escolher o profissional que ele vai contratar, e é uma responsabilidade também do profissional de ser transparente na hora de ter sua relação com o consumidor e de passar todas as informações, né? Eu sou consumidor, contratei e não sei se está dentro das normas e queria entender, né? Existem profissionais que podem fazer esse laudo, que podem ir lá e olhar, né, e falar, não, de fato isso daqui está fora das normas, né, você precisa reclamar com a construtora ou com quem quer que seja que contratou um vidraceiro ou o arquiteto que fez esse projeto, etc., porque isso está fora. Mas é sempre importante o consumidor contar com o auxílio de alguém que entenda desse assunto, né, tecnicamente falando, para ele poder se resguardar e ter certeza de que a determinada instalação está sendo feita dentro das normas técnicas. A gente vê que muitas vezes a escolha do consumidor, e aí eu não estou falando só no caso do vidro, né? Acho que isso é geral, se dá muito baseada só no preço, né? Exato. E aí você não se certifica da qualidade, do conhecimento do profissional que você está contratando e do respaldo que ele traz para você, porque é isso, a gente não consegue, não tem repertório para saber sobre tudo, conhecimento sobre tudo. Sim, mas aí o barato sai caro, né? Aquele velho brocado, pode sair bem caro. Tiago, em relação às normas, como que os consumidores podem cobrar o seu uso por parte das empresas e profissionais de construção? Bom, eles podem
Muito bem, e aí entra um pouco, talvez, do meu trabalho, né? Não o meu especificamente, mas do trabalho de um advogado, que na hora que você vai fazer uma contratação de um determinado serviço, e você vai ter um contrato, é importante que naquele contrato você coloque uma obrigação daquele prestador de serviço de seguir as normas técnicas aplicáveis para aquela determinada instalação. Você não precisa dizer quais são, você não precisa especificar, siga a norma 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque você, consumidor, não vai saber isso. Mas se você coloca as normas vigentes. Se você colocar as normas técnicas vigentes para a instalação desse serviço, né, você automaticamente já está jogando para aquele prestador de serviço a responsabilidade por observar as normas que eventualmente sejam aplicáveis para aquela instalação, e você consegue se proteger juridicamente enfim, de qualquer problema que tenha depois disso. Aí eu vou ter que perguntar, né? Não resisto. A gente vê que muitas vezes o profissional fala assim: não, mas eu falei para o cliente que estava fora de norma e ele assinou um documento. É um problema, né? Assim, como advogado, não recomendo que você faça um documento para o seu cliente assinar confessando que você prestou um serviço ou fez uma instalação fora das normas técnicas. Na verdade, em vez de se isentar, quem faz isso está produzindo provas contra si mesmo. Né? Exato, porque você não tem como se isentar de uma responsabilidade. De novo, se acontece um acidente, o juiz vai olhar e vai falar: bom, isso aqui estava fora das normas. Ah, não, mas eu contei para ele. Poxa, então você sabia que estava fora das normas? Então você foi ainda mais imprudente do que eu imaginei que você estivesse sendo, né? E você, na verdade, você agiu com consciência de que aquilo estava fora das normas, né? E lavou as mãos com relação ao resultado que aquilo poderia produzir, né? E você não pode lavar as mãos com relação ao resultado, porque a gente está falando de consumo, a gente está falando de uma cadeia em que o elo frágil é o consumidor, né? E você vai responder sim, independentemente de ter contado ou não, né? E inclusive formalizado ou não por escrito que você entregou fora das normas, né? Se você quer se resguardar, você fala para o cliente: olha, ou eu faço dentro das normas ou eu não vou fazer, porque senão pode ser um problema para mim, como acaba sendo em muitos casos. Além de estar colocando em risco, a vida das uma pessoa e a responsabilidade com a sua própria consciência. Acho que é importante. Em caso de uma ocorrência em relação à não aplicação das normas técnicas, o que o consumidor deve fazer? Né? Então, ele tá lá, se depara, de repente tem um guarda-corpo na casa dele, aquele guarda-corpo quebra, e aí ele vê que está fora de norma. O que ele faz? Bom, eu não vou dizer em primeiro lugar, mas ele vai ter que entender se estava fora de norma, né? Então, em primeiro lugar, uma das coisas que ele vai ter que fazer é contratar um profissional que faça um laudo que fala: olha, isso aqui, de fato, foi colocado fora das normas técnicas enfim... E você tem que buscar uma reparação, uma indenização com quem fez esse trabalho fora do que se esperava que fosse feito. Uhum. Né? Então, ele pode fazer isso em primeiro lugar, de fato, cronologicamente falando, ele ir atrás desse profissional, ou ele pode entrar com uma ação já contra esse prestador de serviço ou quem forneceu o vidro, etc., e falar: olha, você me forneceu um negócio que eu acho que era defeituoso e ele quebrou, né? E você tem que responder por isso. E aí vai ter a defesa, etc. E aí o juiz vai nomear um perito para olhar para aquele vidro, para aquele trabalho e dizer: bom, isso daqui estava dentro das normas ou não estava, isso tinha ou não um defeito. E aí o juiz, com base nesse parecer desse profissional, e por isso que eu digo que ele pode ser em primeiro lugar, mas ele pode também acontecer no meio de um processo judicial, mas isso que vai servir de base para o juiz decidir se esse consumidor ou essa pessoa que contratou o vidro, ela tem direito ou não a uma indenização em razão dessa ocorrência. Tá. Tiago, qual que é o seu recado para as empresas que atuam flexibilizando aí o respeito à norma técnica ou não? O que seria um recado seu para essas empresas? Olha, como sou quase advogado, né? Eu não sou advogado seu, mas o conselho que eu vou dar, né? Não faça isso, porque de fato você está colocando em risco a incolumidade de uma pessoa, às vezes de uma criança. Você nunca sabe o que vai acontecer, ainda mais tratando de vidro.
Você está colocando em risco a reputação da sua empresa ou, enfim, a sua própria enquanto profissional. Você está colocando em risco o capital da sua empresa, porque você pode responder e a indenização pode ser muito alta, dependendo do tipo de acidente. Então, você vai fazer uma instalação de um vidro de 10, 15, 30, 50 mil, e você pode ter uma indenização de 300, 500, 1 milhão, dependendo do que acontece, né? E você pode, inclusive, responder criminalmente por isso. Então, evite flexibilizar. Na verdade, assim, não flexibilize, porque a gente está tratando aqui de pessoas, em primeiro lugar. Segurança das pessoas. Segurança, né? Das pessoas, né? E a gente está tratando também da sustentabilidade da reputação sua enquanto profissional, enquanto empresa. Tiago, durante aqui a nossa conversa, a gente falou sobre hipóteses, cenários, possibilidades, considerando essa perspectiva dos profissionais do setor vidreiro, dos especificadores e também do consumidor final. Agora, eu queria falar de um caso concreto e muito, muito triste, que eu até citei na abertura aqui do nosso programa e que teve uma grande repercussão no setor vidreiro. Uma mulher morreu após cair, atravessando o vidro de uma fachada do segundo andar de uma academia em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A perícia policial constatou que foi instalado no local um vidro comum de 4 milímetros, que claramente não atende às normas técnicas. E aqui é importante a gente reforçar que, segundo a ABNT-NBR 7199, que é a norma que trata da aplicação do vidro na construção civil, o vidro correto a ser utilizado em fachadas, em instalações abaixo de 1,10 m em relação ao piso e dividindo ambientes com desnível maior que 1,5 m, é o vidro laminado de segurança. Bom, voltando ao caso. No final de junho, todos os responsáveis pelo vidro fora da norma foram indiciados pela polícia por homicídio culposo, que é aquele quando não há intenção de matar, incluindo o proprietário do estabelecimento, o arquiteto responsável pelo projeto do edifício e pela instalação do vidro, e 3 agentes públicos do município que estavam envolvidos com a emissão do parecer favorável e a licença para construção do local e liberação do prédio para uso. Na primeira quinzena agora do mês de agosto, a gente teve uma atualização sobre esse triste episódio. Atendendo a uma solicitação do Ministério Público, a Justiça arquivou o caso, por entender que não há uma norma técnica que determine a distância de um equipamento de academia para a fachada, né? Lembrando que a pessoa que faleceu, ela estava fazendo atividade física, se desequilibrou e caiu, e foi a queda que ocasionou a morte. Com relação ao vidro, houve um entendimento de que a construção do prédio, por ter ocorrido há mais de 8 anos, o crime de homicídio culposo foi prescrito. Como que você vê o desfecho que esse caso teve? Bom, a gente tem que lembrar que a gente tem esses 2 ramos do penal e do civil, né, do direito civil. Sim. Né? E o desfecho no direito penal com relação à cadeia de vidro, né, e de quem instalou e etc., de quem aprovou que o vidro instalado fosse fora das normas técnicas, né? Existe um negócio chamado direito penal que é prescrição, né? E depois de um determinado tempo você não responde mais por um determinado crime que você possa ter praticado, né? E esse foi um dos fundamentos para arquivar o inquérito com relação a esses agentes. Mas, sob a perspectiva do direito civil, né, você conta o prazo de prescrição a partir do evento danoso. E em se tratando de cadeia de consumo, o prazo de prescrição é de 5 anos a partir do evento danoso. Então, se você teve um fato, um evento danoso relacionado àquele vidro, àquela instalação, né? E o consumidor, seja quem for, ou a pessoa, o proprietário do prédio, ou a família da pessoa que faleceu, que de fato foi um episódio muito triste, porque acho que assim, foi o pior desfecho possível do rol de coisas que podem acontecer. Então, essa perspectiva, sob o ponto de vista civil e de indenização, ela ainda está aberta e ela vai ficar aberta por mais alguns anos, né? Então, não é que não tem responsabilização de ninguém e está tudo certo, né? Muito
muito pelo contrário, ela ainda existe um risco civil, né? Ainda que não penal, se isso for mantido, se esse arquivamento for mantido, do ponto de vista de indenização, ainda existe essa possibilidade da família da vítima tentar ser indenizada por um evento que aconteceu, que ainda que não existisse norma com relação à academia, existia norma com relação ao vidro. E essa norma comprovadamente não foi seguida, né, pelo que parece. Eu não tenho detalhe também do caso concreto, mas são os relatos. Então, se isso de fato aconteceu, essa família pode ir atrás de uma indenização por esse evento que foi de fato muito triste. Ou seja, essa decisão agora da justiça quer dizer que a gente não vai ter ninguém que vai ser preso por isso, mas o processo pode seguir na esfera civil e ainda pode haver outros tipos de responsabilização. Exato, né? Prisão é uma das formas de responsabilização e a responsabilização penal, né? A mais grave delas, mas não significa que não vai ter ninguém responsabilizado por aquilo. A responsabilidade, sim, ela vai ser apurada com certeza em uma ação civil, ainda que a ação penal não vá seguir em frente, não vai ter uma ação penal relacionada a esse episódio. Tá. Bom, independentemente desse desfecho, o aviso é claro. Quem não cumpre as normas, além de colocar em risco a segurança das pessoas, pode ter problemas com a justiça. Se você quer se aprofundar mais sobre o tema, o Thiago será um dos palestrantes da Arena de Conteúdo da Glass South America, feira que será realizada de 3 a 6 de setembro no Distrito Anhembi, aqui em São Paulo. Na tarde do dia 5 de setembro, que é a sexta-feira, às 17h15, ele falará sobre o tema Acidentes com Vidro. Quem é responsável? O que o participante pode esperar da sua apresentação na feira, Thiago? Bom, eu vou tentar ser bastante direto e conciso, mas para que aquele participante possa entender os riscos associados a uma instalação fora das normas, a importância de se seguir normas técnicas aplicáveis para cada tipo de instalação, né? A importância de se manter atualizado com relação a isso, porque assim você evita acidente, você evita dano reputacional, você evita dano financeiro e você permite que você tenha uma cadeia mais saudável em termos mesmo de competição, né, entre os vários agentes, mas também mais justa e mais fair com o consumidor que vai fazer uso daquele vidro no dia a dia. Não tem nenhum aspecto negativo, né? De seguir norma. Não tem. Mas tem esse porém. Não tem porém. Não tem nenhum porém. Bom, então a gente espera todos vocês lá. Para participar, basta fazer seu credenciamento gratuito para a feira no site www.glassexpo.com.br/credenciamento. Nós estamos chegando aqui ao fim desta edição, mas antes eu reforço que a Abravidro se compromete com a normalização de diversas formas. A mais importante delas é que nós somos a sede do Comitê Brasileiro de Vidros Planos, o ABNT-CB 37, que é o órgão responsável pelo desenvolvimento e pela atualização das normas técnicas de vidros planos no Brasil. Além disso, a nossa entidade promove ações diversas para disseminar o conhecimento sobre esses documentos, seja em conteúdos veiculados no nosso site, aqui no Vidrocast, na revista Vidroplano, em palestras e em treinamentos que a gente ministra em todo o país. Para facilitar o cumprimento da BNT-NBR 7199, foi criada a tabela Que Vidro Usar, com informações didáticas a respeito dos vidros permitidos em cada tipo de aplicação. O texto, inclusive, já foi atualizado com o novo conteúdo dessa norma, que foi publicada recentemente, em junho de 2025. Você pode baixar a tabela no endereço que aparece aqui na tela. As empresas associadas à Abravidro ainda têm acesso online, imediato e gratuito à 7199, por meio do ABNT Coleção, e também a mais de 50 normas técnicas relacionadas ao trabalho com o nosso material. A conformidade técnica é uma bandeira da Abravidro, mas deveria ser de todo o mercado. Assuma esse compromisso você também.
E nós estamos chegando, então, ao fim desse episódio. Tiago, muito obrigada pela sua presença aqui, por trazer esse assunto, que é um assunto difícil, mas de uma maneira fácil e acessível para quem acompanha a gente aqui no Vidrocast. Imagina, foi um prazer. Eu que agradeço o convite e espero encontrar todo mundo lá no evento. Nós ficamos por aqui. Nos acompanhe no YouTube, no Spotify, no Deezer e no SoundCloud e siga e curta o Vidrocast na sua plataforma preferida para sempre receber os nossos conteúdos. Para mais informações, você também pode ler e assinar a revista Vidroplano e acessar o nosso site e redes sociais. Até a próxima!